Seja bem-vindo a mais um episódio. Como eu tenho falado, tenho desconstruído um pouco aqui a ideia de manter o que todo mundo faz, né? Dirigindo inúmeros projetos de podcast nesses anos, a ideia do aesthetic, né? A estética do podcast. Então, é trazer um papo solto, aberto, orgânico, enfim, com amigos, conhecidos, pessoas que têm uma mente diferenciada para negócios, principalmente voltado para esse novo mundo de inteligência artificial, que é o que a gente vive nos inúmeros negócios e projetos. Essa pessoa é um amigo, já tem quase 3 anos, parece que tem muito mais tempo. Ele tem um negócio sensacional para e-commerce, mercado gigantesco para poder surfar, muito. E ele desenvolveu um novo conceito, uma nova maneira de enxergar o mercado com essa plataforma, com essa tecnologia. E eu vou deixar aberto aqui para ele falar um pouco. É lógico que essa primeira página vai falar mais relacionada às questões empíricas, né, humanas, com IA, relacionado a negócios, e depois o meu sócio Gabriel vai falar muito mais relacionado a negócios de fato. Então, vou dar boas-vindas a esse meu amigo, Mário Guimarães. Esse aí, sou eu. Este mesmo. É como diz Joseph Freeman, sou eu. Sou eu. Sério. Muito bom. A gente ainda está no improviso aqui, né? Porque é espaço novo, né? Então, orgânico. Tá no improviso aqui a nossa sala de reunião podcast, que a gente não gosta de VesaCast. Mas o conteúdo vai ser hiper valoroso. Vamos falar sobre... eu acho que a gente precisa focar muito na trajetória, porque as pessoas elas podem te conhecer melhor do Insta, né? Depois a gente deixa aqui no GC. Vamos direto ao ponto sobre negócios de fato, e aí vocês que falam muito com humanas, né? Porque queira ou não, a tecnologia que vocês desenvolveram, ela tem o RH como core business, né? RH, vocês fazem o matchmaking, né? Vocês têm uma frase muito legal, né? Na bio de vocês, você tem a plataforma, a gente tem o talento. Você tem o e-commerce, nós temos o talento. É isso. Vocês estão uberizando com uma... Tinderizando. Tinderizando o e-commerce do Brasil. Muito bom. Por enquanto. Por enquanto, não, por isso aqui é Hub Lovers. E Hub é isso, né? É ter vários negócios dentro, conectando hoje e-commerce. Isso aí. A gente criou para democratizar o acesso a... É uma palavra bonitinha, igual falar... tem que ser intencional. Só usa muito palavra bonitinha hoje, mas a ideia é essa mesmo, de fato, de causar impacto social, devolver para o mercado o que o mercado nos deu, que foi oportunidade de trabalho. Daí, como a gente começou a enxergar que o mercado às vezes não sabe achar essa formiguinha aí na floresta, que é o profissional de e-commerce, a gente entendeu que essa é a oportunidade para que empresas pudessem encontrar dentro de uma comunidade fechada talentos que estão sendo munidos de conteúdo. Então a gente vai munindo eles de conteúdo, inclusive esse episódio aqui vai ficar datado, mas nós estamos querendo fazer a primeira live agora para ensinar para eles de graça como melhorar o perfil deles na internet, currículo, tudo. O básico. Básico. A gente tem uma base que eu posso falar com mais de 4 mil profissionais e nem 10% deles preenche corretamente. Os dados básicos. Você estava mostrando no backstage aqui que é só nome, e-mail e telefone, né? Quando tem mais, obviamente, tem mais dados, mas até quando eles preenchem melhor do que os demais, que não é muito difícil, eles ainda preenchem errado. Então as lives que a gente vai fazer, cursos que a gente entrega gratuitos, são para munir a comunidade de informação. Porque o banco de vagas tem um monte, Marcelo, um monte de talentos. Só para Cato, vagas, tem um monte de cara que junta. Tem gente que tem milhões de acessos, é muito maior que a gente. Só foi para esse cenário. Assim como tinha muito mais táxi do que Uber, até o Uber de fato colocar o pé no acelerador. E no muito novo. Isso. Então, a gente tem uma ideia de que ter os talentos amontoados num local, mas não ensinar para eles a como se apresentar para a empresa, não vale nada. Se vira uma loucura. A melhor analogia que a gente conseguiu enxergar até o momento para a nossa startup foi: você procura uma formiga para uma floresta, que é a Cato, LinkedIn, Trampos, todos esses sites de emprego.
Primeiro que nós não somos um site de vagas, não somos um site de emprego. Nós somos uma comunidade de talentos para e-commerce, né? Então, já foge do normal. Isso já altera drasticamente o modelo de negócio. Isso. Porque a ideia não é que você abrir uma vaga, só encontrar pessoas que estão recrutando continuamente, que é o que você deveria estar fazendo há muito tempo. Então, olhando para esse contexto, você está procurando uma formiga numa floresta. Você vai encontrar tudo é bicho. Você sabe, quem está me ouvindo aqui sabe, vai abrir uma vaga para aparecer. Ele abre uma vaga para analista de tráfego pago. Juro, para ganhar R$3.000. Esse cara que vai procurar, quando ele abrir a vaga, ele vai aparecer motorista, confeiteiro, gente de trade de marketing que quer mudar de área. É um assistente de e-commerce que não sabe nada de tráfego pago, mas ele mexe poetas no Mercado Livre e ele acha que ele é o cara do tráfego. Tem 50 mil tipos de talentos que vão aparecer lá, ou seja, todos os bichos e insetos possíveis da floresta vão estar lá. A sua vaga que você abrir. Você abrir um buraco na floresta, falou, entrem aqui. E tudo é bicho. O que nós oferecemos não é para você achar uma formiga na floresta. Nós temos o formigueiro. É diferente. É mais fácil. Porque eu estou classificando os tipos de formiga. Você está clusterizando. É bem mais fácil você encontrar, só tem formiga. É bem mais assertivo você ser até mais rápido, de fato. Porque eu classifico essas formigas. Então, o nosso trabalho hoje é o quê? Para ensinar elas a se classificarem. A colocar, de fato, os dados necessários para que a empresa a encontre. Né? E é legal porque o time do e-commerce, que é nosso primeiro bicho, ele já tem isso no dia a dia dele, Marcelo. Quando você vai comprar um produto no Mercado Livre, no Mercado Livre, que é o maior hoje na América Latina, você entra lá para comprar um SSD externo. Você não vai na categoria. Eu acho que você nunca navegou em categoria. Você não vai lá em categoria, informática, periféricos, armazenamento. Você não faz isso. Você vai hoje, lá pesquisa, SSD. Só que você não sabe ainda qual é o tamanho. Você jogou lá. Aí vai ter um filtro do lado esquerdo, não vai? Se você filtrou por frete grátis, quem não dá frete grátis acontece o quê? Some da sua área. Pode ter um cara incrível que te cobrar R$3 no frete. Só que como você não sabe, porque ele sumiu, porque o filtro sumiu com aquele cara. Vamos tirar agora o frete grátis, que ele é um fator de classificação simples. Vamos para um fator mais complexo. Por exemplo, melhores vendedores. O que determina que é melhor que é pior? As características, os dados. Processo de venda, se o frete do cara é com, se ele tem a medalha. Ele coisa para o cara ter uma medalha lá de Platinum da vida. Então, quando você marca melhores vendedores, os vendedores bons ou melhores, mas que ainda não apresentam o selo, somem. Concorda? Se eu colocar lá um filtro para ver só quem tem vídeo do produto, quem não fez, some, né? Então, esse cara não faz isso com o currículo dele. Se eu entrar agora na nossa plataforma e eu colocar lá que eu só quero pessoas que conheçam de Excel ou de Google Planilhas. Se o cara não preencheu, ele conhece, mas como ele não preencheu essa informação, ele vai subir na pesquisa. Então, o nosso papel é ensinar para ele que ele é o produto no e-commerce. Vai ter filtros. E essa questão de filtro é tão louca, e essa questão de dados é mais louca ainda, né? Porque o mundo vai ser cada vez mais hiperpersonalizado. E quem não tiver maestria em dados, né? Tá fora do jogo. Qualquer negócio. Cara, LinkedIn é um lixo. Nasceu por causa disso, tá? Eu vou te dizer por quê. Recentemente a gente não só forma os nossos squads de desenvolvimento aqui das tecnologias, tanto para aceleração ou com software, como a gente vai para Squad as a Service, né? A gente está montando um Squad as a Service de uma empresa agora. E, cara, meu sócio Gap, ele foi lá, ele usou IA para poder fazer algumas questões, mas só para acelerar o processo dele, e a gente pagou lá para o LinkedIn para poder buscar profissionais. Do Recruiter. O Renatinho, né? Acho que R$15 foi? Uma semana? R$15. Sim, para o nosso porte hoje, tá caro. Né? Mas é uma volumetria alta para uma empresa, começa a ficar caro. Né? Então, teoricamente, é caro. O ponto não é se é caro ou não. Porque você paga o troco, é bom. Então, o conceito de caro é porque você pagou por algo que não valeria aquilo. Não, ele se for valor agregado, beleza. 150 perfis, né? 150 perfis. A última vez que eu fiz, a última vez fui eu, né? Dessa vez fui ele. A última vez que eu fiz, também recebeu acho que 100 perfis. Sem brincadeira. 80 desqualificados. Hiper desqualificados. Não era nem desqualificado.
80 hiper desqualificados. Pessoas que eram de totalmente outra área, não tinha nada a ver com aquilo, entraram ali no funil. Por conta dessa questão de gestão de dados. Para começar, o LinkedIn não tem uma estrutura, uma arquitetura de dados, venhamos e convenhamos. A semana de TPS. A semana de TPS. O cara mexe com o Bling, botar M ao invés de I de navio, já é terrível. A estruturação de metadados dele é terrível, né? Enfim. E aí a gente vai por essa questão de hiperpersonalização. Vocês clusterizados como hub lovers, né? E dentro, agora, começando com o e-com, cara, é maravilhoso, porque daqui a pouco, né, outras frentes, né, vão vir e vão facilitar o mercado no geral, né? Mas indo para essa questão de humanas, né, voltando na realidade, por que você acredita que a maioria das pessoas... eu quero associar dois problemas, tá? Por que você acredita que as pessoas estão com tem muito problema com essa questão da sua jornada de carreira para preencher os dados nas plataformas, mesmo tendo uma plataforma maravilhosa, Crie com Lovers? E como você associa isso à dificuldade que elas têm hoje para poder, de fato, serem qualificadas para esse novo mundo de IA? Vamos lá. Mundo generativo, né? Eu dou aula de e-commerce há 8 anos, oficialmente, vamos dizer assim, em escolas de e-commerce. E eu passei pelas maiores escolas do país, literalmente, muita gente. Eu já devo ter formado mais de 4 mil analistas de e-commerce, pelas minhas contas. E extra, oficialmente, eu devo ter uns 10 anos que eu leciono, porque quando estava nas empresas eu treinava os funcionários de outras empresas que contratavam os softwares. Então, querendo ou não, eu estava já dando aula. Tá? Então, nesse tempo inteiro, Marcelo, eu descobri duas coisas, que não tem nada a ver com e-commerce, que não tem nada a ver com IA, que não tem nada a ver com startup, sempre que tem a ver com gente. A primeira coisa que eu percebo é como ela foi ensinada a aprender. Então, pessoas ensináveis não posso ficar única. Pessoas que são ensináveis e pessoas que não são ensináveis. Já seria um grande filtro, né? E aí o ensinável é o quê? Você consegue bater isso fácil. Quem fala bem? Quem lê. Concorda? Uma pessoa que lê muito. Fala bem. Eu canso de ver gente que é diretor de empresa, fatura alto, e ele fala pra mim fazer. Ele não fala pra ele fazer. Pra mim fazer. É o último, certo? Pra mim fazer. Isso eu canso de ver. Seja... Fora gerúndio, né? Então assim... Estarei fazendo. No nosso podcast eu recebo pessoas lá de todos os nichos possíveis. Cara, de contabilidade a dono de empresa de inovação e marketing. E eu canso de estar conversando com eles ali e receber um português que dá calafrio. Então, você já vê que essa pessoa não lê muito. Porque ela tem um português superficial ou muito simples, né? Tirando essa parte, então. Quais são as características de uma pessoa ensinar? Você pergunta pra ela qual foi a última coisa que ela aprendeu nesse mês. Tipo assim, nos últimos 2 meses. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Não que você aprimorou. Porque o trabalho te obriga a aprimorar. Você concorda? Se tem funcionários aqui, se o cara ficar estagnado, ele vai embora. Não precisa aprender todo dia. Mas ele está aprimorando muitas vezes, não está aprendendo. Então vamos lá, nível de coisa nova. Né? Então quando eu começo a perguntar para essa galera assim, ó, o que você aprendeu nos últimos 2 meses? Qual foi o livro que você leu nos últimos 2 meses? Eu começo a perceber se ele é uma pessoa ensinável, né, no sentido de que ela tem capacidade de aprendizado rápido, que ela se molda rapidamente. Todo mundo é ensinável, óbvio. Mas estou falando no sentido de ser rápido para fazer isso. E aí, geralmente, essa pessoa não cresceu numa casa que incentivava esse tipo de cultura. O pai não lia, a mãe não lia, o português era minutos, faça matemática, vai para engenharia e tá tudo bem, ou seja, enfim, não era algo que era cobrado. Aí a escola, que essa pessoa pode ter crescido de nível acadêmico muito baixo. Então, quando começa a ver nível acadêmico baixo, baixa aptidão para aprendizado, nível baixo de cultura, pouca leitura, um índice muito alto de conformidade, que a pessoa se conforma e não procura nada novo. E essa pessoa, para mim, ela já está fadada a não conseguir sair do nível pleno máximo que ela vai atingir na vida. Pleno, você vai uma analista pleno no máximo. Por quê? Dali para frente, Marcelo, você consegue ensinar outras pessoas. Você concorda? Se o cara é um analista sênior, ele começa a virar coordenador, supervisor, gerente, esse cara precisa fazer o quê nesse nível de senioridade? Que são níveis de senioridade geral, né? Do auxiliar até o analista pleno, eu vejo que o cara tem uma estrutura de trabalho mono. Ele consegue sozinho resolver as coisas dele. Ele é um cara isolado. Ele consegue pegar a planilha, resolver, entregar os números para a empresa, fazer venda, falar com gente, tá tudo bem. Quando ele começa a subir essa senioridade, ele precisa treinar outras pessoas.
multiplicar. Concorda? Sabe que o CEO de uma empresa, quando eu vou comprar um CEO, esse cara, eu vou chegar na questão da IA, mas esse cara, ele não é especialista na IA. Mas ele coordena 10 caras que são seus especialistas em IA, certo? Então, aonde está o dinheiro de verdade? Quando você está cuidando de gente e não está mais cuidando de coisa. Certo? Enquanto você está cuidando de coisas, você está ganhando por quem cuida de coisas. E a IA vai substituir você rapidamente. Enquanto você cuida de coisas, outra pessoa que cuida de coisas e cobra mais barato vai te substituir também. Agora, quando você cuida de gente, muda tudo. E para cuidar de gente, você tem que ter um nível acadêmico de gestão maior. Certo? Total. A minha linha de raciocínio está encaixada aqui. É isso aí. É isso aí. Então, o que acontece? Quando eu entro dentro do sistema e eu vejo um cara... Eu tô falando isso porque todos os patamares, tá? Você vai ver um cara que tá diretor lá, você conversa com ele, por que o LinkedIn dele tá preenchido daquele jeito, ele não sabe te responder. Ele copiou de alguém. Aí você começa a conversar com ele, você fala, pô, mas você tem essa experiência, por que ela não tá aqui no teu currículo? Então, eles não sabem preencher o próprio perfil, eu tô falando de gente que deveria saber. Você imagina ela acima das mais baixas de nível acadêmico. Então, hoje eu acho que é a falta de incentivo familiar, a falta de incentivo de baixo nível acadêmico, né, porque aí estão atribuindo isso à nossa educação terrestre no Brasil, e a falta de incentivo próprio, que é os 3 pontos aqui, né? Alguém te entregou, o Estado te entregou, alguém mais próximo, o Estado te entregou, e você se entregou. Eu posso dar o meu exemplo. Meus pais não me entregaram, minha mãe não se formou no ensino fundamental, no ensino superior, ela foi até o ensino médio, foi escola Flentes. O meu pai se formou, mas largou a nossa família quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu fiquei sem pai desde os 8 anos de idade, porque eu tive incentivo de nada disso. E até os 8 vieram a cola frente de casa. Então eu lembro de poucas vezes meu pai sóbrio. Né? Então, nesse sentido, eu não tive nenhuma educação parental. De nível acadêmico, de sentido, vai escutar, faça aquilo. O meu mãe curava assim, ó, vai pra escola. Se eu tiver matando aula, de telada, era isso. Agora de pau pra isso, e só. E o Estado entregou muito menos. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu cansei de estar durante a aula na escola, o quadro na parede, na metade do quadro, a outra parte estava quebrada e a pessoa arrancava o quadro. O ventilador da minha sala tinha uma hélice. Né? Então, assim, eu estudei em escolas terríveis, que uma das escolas que eu estudei em Brasília, atrás, tinha um regimento de CAG lá, que é o FED. Tinha os detectos que estavam em reabilitação, que estavam atrás da nossa escola. Tinha sirene, mas não era para avisar que era o recreio, né? Era para avisar que estava tendo briga lá fora. Então, assim, Sim. Era louco por acaso. Deus escondeu embaixo da mesa e meu pai pedra. Então, o Estado não me entregou isso. Certo? Quem que ia me entregar? Eu. Total. Pra mim, quando você tem os 3 pilares, é maravilhoso. Eu tive só o terceiro. Então, eu tive que ir atrás. Por isso eu não acredito que nesse tal de dom autodidata. Todo mundo pode ser autodidata. É só água bater, né? É só se bater na bunda. E aí você tem que começar a aprender. E hoje, o que eu acho? Aí, agora eu coloco na IA, depois de toda essa resposta, a IA veio para denunciar essa galera. Porque quem não tem hábito de leitura, quem não tem hábito cultural de aprendizado, quem não teve incentivos parentais ou do Estado, ou da escola, do instituto privado, que seja, para incentivar a continuar aprendendo, o total do life learning, né? Lifelong learning. Lifelong learning. E essa questão de você estar estudando a vida inteira, se você não teve esses incentivos, do meu ponto de vista você vai ser substituído por uma IA que faz o básico que você se propôs a fazer. Ponto. Que melhor do que você. E, cara, isso começa na primeira coisa, quando você se apresenta pra mim. Aí, voltando de novo, Vitória. Tudo isso para responder o quê? Eles não preenchem porque não foram ensinados a preencher. De fato. Eles não foram ensinados. Ou porque não buscaram, ou porque não tiveram científico. Mas no final eles não preenchem esse perfil. Você tem no LinkedIn, o cara tá com o perfil mais ou menos. Se o cara ganha lá 5 mil por mês, tá ganhando numa empresa boa. Aí você vai no LinkedIn do cara, ele tá assim, analista de e-commerce. O que quer dizer isso? Não, ele fatura coisas básicas, às vezes como foto, né? Eu lembro que a gente estava fazendo a filtragem, né? E a gente estava vendo as fotos e assim, cara, o que essa pessoa está transmitindo essa foto? Só um biquíni, Marcelo. Eu recebo foto de gente querendo vaga, a pessoa tá de biquíni. Biquíni do... Muito bom, hein? O cara tá concorrendo com uma vaga que não é de modelo, não é moda praia. Aí você manda uma foto de biquíni. Muito bom. Aí a gente tem um produto dentro do nosso startup lá do Icon Overs que chama Self-Learning. Você sobe um vídeo sobre você. Por que eu me estudou isso? Quando eu aplicar em algumas vagas no Hemisfério Norte, principalmente, acho que
qual país da Austrália tem isso, mas não sei. Mas eu garantia que no Canadá, e eu tenho certeza que tem. Chama Civil Letter. Você tem que mandar uma carta. Geralmente você escreve uma carta sua. Olha, eu sou Mário, eu quero entrar nessa empresa, minha trajetória é essa. Então você faz uma Civil Letter, seu currículo e tá uma carta. Aí a gente criou, porque aí assistindo o Cidade de Deus, eu entendi que a Civil Letter no Brasil não ia funcionar. Porque tem uma parte com o dadinho, você ficar famoso no filme, aí ele aparece no jornal. Aí o cara fala assim, onde é que você sai no jornal? Aí ele fala, lê aí pra mim. Aí ele fala, não sei ler não, só sei ler as figuras. O cara fala. E é o retrato brasileiro. Ele só sabe ler as figuras. Se você colocar o nome no texto, o cara não lê. Tipo assim, Fred Gratz lá todo o Brasil, até tem uns exemplos. O cara passa por isso, clica no chat e pergunta, o Fred Gratz até quando? Você fala, não, é possível. É isso. Agora você coloca um banner com um carrinho de Fred Gratz e uma data bem grande, assim, ó, até 31 de dezembro, o cara não pergunta. Eles sabem ler figuras. Né? E aí, entendendo isso, a gente falou, vamos fazer a self-letter. Ao invés de fazer uma carta, o cara vai fazer um vídeo sobre. Não, total, o vídeo você percebe, eu via da Você vê, forma. é mais legal. Então, partindo da premissa que fala assim, pô, a galera não vai querer ler, ter essa premissa de ler, porque nós temos muitos baixíssimos de leitura. Eu falei, vamos atacar, porque nosso intuito parceiro não é atacar as pessoas, falar, vocês são ruins, vocês não leem isso. E pelo contrário, eu quero democratizar o acesso para essas pessoas, só terem acesso ao mercado de trabalho no e-commerce. Até porque a empresa contrata pessoas que ainda não estão qualificadas 100% para Eu quero ajudar essa galera a chegar lá. Eu mantenho o profissional. E eu não demito o profissional que tem uma boa postura e boa vontade, por mais que ele não tenha as hard skills. Não, isso aí Você treina, porque a empresa está disposta a investir em pessoas assim, né? É isso. Mas Mas o que é pior, às vezes o cara tem a hard skill. Ele sabe mexer no RP Bling de cabo a rabo. Quer saber mexer em tudo no Bling. Só que a história do currículo tá assim, assistente de e-commerce. não, total. Aí você fala, cara, você não é mais assistente, já virou analista, não? Aí, mas não mudei. Total. Não, tu fica o dia inteiro nesse Instagram, não tem capacidade de entrar num site e colocar lá, cara. Então, assim, o meu puxão de orelha é paterno, entende? É de liderança, não de um chefe. Eu só quero que o cara, meu irmão, acorda, velho. Se você colocar os seus dados corretos, as pessoas vão te achar. Você não tá aparecendo no filtro porque você não tem frete grátis. Entendeu? É isso. Então, assim, pense como produto. O cara é maravilhoso para fazer SEO. Ele faz isso todo dia para produto. Mas ele não sabe fazer isso para ele. O nosso intuito é ajudar esse cara a fazer isso para ele. Por isso que a gente colocou numa caixinha no nosso sistema. O cara não consegue preencher coisas subjetivas. Ele tem que preencher todo é objetivo e direto. Então, tudo de marcar, tudo de arrastar. Porque eu garanto que o Marcelo, o João, o Pedro, a Patrícia, a Juliana não preencher igual. Não, mas você está padronizando, você está normalizando os dados, né? E isso é importante, que é o que o LinkedIn não faz. O LinkedIn não normaliza dados e não padroniza dados. E aí você tem um problema. Não é só LinkedIn, né? Qualquer plataforma hoje de busca, né? De hunting, né? De RH, enfim. Não tem normalização e padronização de dados. Na verdade, o mundo não tem normalização e padronização de dados, né? Mas uma das coisas que me deixa assim, muito curioso em relação a como que a gente vai enfrentar essa evolução na humanidade com a IA, porque o mundo não está preparado para a IA, essa é a realidade. Nem com dados estruturados, porque que a IA não são só dados. A IA só funciona com dados estruturados. Trabalho em si. A gente tem aquele conceito na ciência de dados, né? Na estrutura de dados, que é shit in, shit out, né? Então, se você tem dado ruim, dado não qualificado, não bom, o ponto é, cara, se o cara não consegue, olha a loucura disso, se o cara não consegue fazer um currículo bem estruturado ou preencher uma plataforma que facilita o desenvolvimento do seu currículo, só aperta o botão. Ele só apertaria teoricamente o botão. Como que ele vai conseguir interagir com inteligência artificial, sendo que ele não consegue interagir com uma plataforma que é orgânica e intuitiva só para colher meia dúzia de dados? Porque já que a IA trabalha com dado, como que você vai imputar para a IA realmente o bom prompt? O bom prompt não é aquele dos aventureiros de internet, esses conteúdos aleatórios de feed. O bom prompt, na verdade, é uma boa interação lógica sistêmica com inteligência artificial. É como você dar o Jarvis do Tony Stark para um macaco. O Jarvis para o Tony Stark ele funciona perfeitamente. Claro. Porque o Tony Stark sabe interagir com o Jarvis. Ele sabe o que pedir, como pedir, para quando pedir, como pedir, para fazer o que precisa ser feito. Agora, se você der o Jarvis para um macaco, o que vai acontecer? Nem o planeta. Imagina se você dá lá para o Caesar. Imagina você dar a Jarvis do Tony Stark com o Caesar. Vamos fazer um collab agora com inteligência artificial. O Caesar interagindo com o Jarvis do Tony Stark.
a mesma coisa que está acontecendo com a humanidade Vai agora. usar para comer piolho. É isso. Está usando, né, de maneira que teoricamente é como, principalmente, tem dados interessantes, né? Você está falando de currículo. Esses dias eu vi uma matéria interessante, uma pesquisa, se não me engano, 67% dos C-Levels não tem LinkedIn. Dado interessante. Eu sei. Um outro dado interessante, 2% dos C-Levels são early adopters, ou seja, tem dificuldade com tecnologia. Então, isso a gente está falando de cargos altos. Agora imagina população geral. Não, Humano- até porque não tem acesso monetário para isso. Não tem acesso de grana, né? A gente tem um acesso absurdo hoje sobre a ferramenta, sobre as tools, sobre as tecnologias, mas tem isso que essas tools, essas ferramentas trouxeram a democratização do conhecimento, mas nós temos pouca interação do humano interagindo de fato com as questões cognitivas avançadas e lógicas avançadas. Inclusive é uma boa pergunta, como que vocês estão mapeando isso em relação aos profissionais? Porque já que o mundo é IA, teoricamente, esse novo mundo, que mesmo não estando preparado e mesmo o mundo E a precisa estar embarcada. está embarcado, Já começa a for. tem um conceito que, inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, né? Vai ser capa de um novo livro na verdade, né? Que é Generative Business, né? E aí eu até pensei em fazer derivações desse livro, né? Fazendo mundo generativo, vidas generativas e negócios generativos. Porque o mundo ficou generativo, no geral, por uso da IA. Mas o humano não está preparado para essa realidade. Como que vocês estão vendo essa questão da cognição e dos pensamentos lógicos, né? Dos pensamentos sistêmicos para os profissionais? Assim, eu acho que a gente está tendo não, né? Nós estamos com uma adaptação muito rápida na IA, ao meu ver. Sobre a internet, tá? Quando a internet começa, a demora mais de 20 anos para todo mundo falar se usar esse negócio. Lá atrás. O e-commerce começou em 99, praticamente no Brasil. Deixa eu pegar o Kinect lá no Rio de Janeiro. Magalu começa o e-commerce em 2004, o Fred não falar o negócio dele lá para ficar mais forte. Mercado Livre em 99 já era o Arremate.com, a gente vai bazar, compraram o Arremate, na verdade. Então tem todo um cenário aqui acontecendo no Brasil. Nós estamos em 2025 e ainda tem loja sem e-commerce. Tem loja sem e-commerce? Sim. Você, por acaso, você tem dado disso? 15% das compras da internet acontecem na internet hoje. A cada 100 coisas vendidas, só 15% é o market share do e-commerce brasileiro. Vamos pensar no marco. Então, 100 coisas. 15% foram menores. Nós temos 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Dos 22 milhões, 11 milhões são MEIs, certo? Mas você diz, 700 mil e-commerces abertos. você diz 15% e-commerce no geral, incluindo no geral. os marketplaces grandes. Tá bom. O marketplace do Brasil detém 80% da venda. 100 coisas são. Vamos fazer. Ou seja, a cada 100 negócios hoje no Brasil, 15 estão vendendo na internet, desses 15 estão vendendo na internet, 80% no marketing. na internet. É assim, ó. Vamos pegar assim, ó. Eu comprei algo hoje. Comprei uma água. Certo? Eu também comprei hoje um acesso a um estacionamento aqui no BEC. Eu não usei transações online para isso. Comprei no varejo tradicional. Você comprou alguma coisa na internet hoje? Não. A Ju comprou ontem no Shopee, fez a noite e meia. Então valeu. Comprou hoje. Eu tava- Sua família comprou algo na internet hoje. Desculpa, só lá dentro, volta, não perdi as cenas. Eu tava lá trabalhando, aí de repente, plim, plim. E ela falou, eu vou dormir, amor, me deu um beijo, cara de cansada, não sei o que, deitou, foi dormir. Meia hora depois, plim, plim, compra no Shopee. Aí eu tirei o print e falei pra ela, você não foi dormir? Você não foi dormir? Temos um sonâmbulo gastador, Voltando pro assassino. mas é isso, então o que acontece? Se você pedir pra. Você tá num teatro com 100 pessoas, tá? Não pega esse número de 100. Você pedir pra levantar a mão. Quem comprou na internet naquele dia, 15 compraram. O market share de venda do varejo brasileiro é 15%. Antes da pandemia era assim. Caramba, triplicou. Lógico que foi aumentando. Já, mas antes da pandemia eu tinha esse número nas escolas que era assim. E hoje está em 14, 15, 16. E desses 15, 80% deles compraram em marketplace. Tá bom. Marketplace, tipo, Magalu. Tinha 85, certo? E 15 pessoas agora na sala. Essas 15 pessoas, vou te falar onde elas compraram. 80% desses 15 compraram em marketplace. Desses 80% que compraram em marketplace, a maioria foi no Mercado Livre. Não tem como falar. Mas... Certo? Estou te falando aqui sobre uma questão. Sai um pouco da pergunta, mas a gente já volta nela. Não, mas faz sentido. A gente está falando aqui, a gente está destrinchando o modelo de internet hoje no Brasil, certo? E ainda existem crises.
que não vendem no Mercado Livre. São praticamente 3 a 4 milhões de pedidos por dia. Eles passam de 60 pedidos por segundo. Se eu não me engano, a gente tem 84 mil segundos no dia, né? E se eu não me engano, é isso. 64 mil, 84 mil segundos no dia. Eu estou falando de 3 milhões de pedidos e meio, pelo menos, com o entregue das principais capitais em até 48 horas. Para São Paulo, ele chega no mesmo dia ou até 4 horas. Isso aí da velocidade que você comprou do horário que você pagou. E tem empresas que, diante de todas essas informações, que só porque eu falei que já validei, não interessa o seu lixo, escolhe não vender o Mercado Livre. Então isso para mim ela ainda está se adaptando atrasada ao mercado de e-commerce, certo? Se você pegar o mercado mobile, a gente está falando de um mercado de, sei lá, 2010, porque 2009, talvez ali, não sei, onde a Apple passa o Nokia e o negócio começa a fluir com os smartphones e tudo começa a ter complicativos, e a Apple se torna o que ela é hoje. Demorou mais de 10 anos para a gente ter essa altura entre usar o fixo e não ter mais fixo. Você tem fixo? Eu não tenho. Eu acho que não tive. Se eu quiser ligar que a tua empresa conseguiu cair, então foi fixo. Então, isso demorou mais de 10 anos para mudar. A IA começou, a OpenAI abriu as portas de 2022. A falar assim, estou presente. Eu sou um fã do Product Hunt, que é um site que junta as melhores startups, as mais ascendentes, né? Eu mexo com IA dentro do Product Hunt, divulgando empresas pequenas, estavam começando a fazer alguma coisa diferente, desde 2019. 2018. Antes da pandemia. Eu já vi alguns softwarezinhos de preditiva. Algoritmos, né? Algoritmos. Algumas preditivas que, inclusive, para quem usa hoje muito básico, já valeria a pena, já estava funcionando. Mas passaram 3 anos. 40% dos americanos já usam a do LLM. 43%. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Aí você fala, como é que você viu a cognição? É impossível te dar uma resposta curta nisso. Possível para isso no meu contexto. Porque é tudo muito recente. Cara, é muito rápido. Então, assim, esse cara em 3 anos, se ele não está dentro dos 43% que mexem com algum LLM, eu tô falando do nível, mas você já mexe com algum LLM, meu pai já te fazer uma piada, não, tá? Quando conta uma piada, não é sobre isso. É sobre você usar mesmo no seu dia a dia. O que vai ser daqui a 2 anos? 60%? 80%? Renda básica universal nunca vai ser importante. Não, desculpa, você deu um exemplo de uma... Deixa eu fazer piada, né? Não, tem uma história de um cara, um palestrante, uma das palestras que eu fui, ele foi palestrando antes de mim, e aí ele, cara, eu achei surreal o exemplo, porque eu acho que isso é o emburrecimento do corporativo, dos negócios, por conta de líderes que usam a IA desse jeito. Ele deu um exemplo extremamente chulo de como usar bem a inteligência artificial de maneira criativa. Olha isso aí, né? Criativa. Ele clonou a esposa através do histórico do chat do WhatsApp para poder, toda vez que tivesse uma discussão com ela, interagir com um agente clone dela. Então imagina a situação. Toda vez que eu for passar por uma situação difícil com a minha esposa, eu tenho o clone dela pelo histórico de WhatsApp para que eu possa interagir com ela e simular a melhor resposta para poder responder. Esse o limite que eu queria chegar, entendeu? Porque, exemplo, aqui quando a gente vai fazer a aceleração de inteligência artificial no negócio, a gente tem um framework muito bem definido. A fase 1, são 4 fases do framework. A fase 1 a gente entende a inteligência do negócio, ou seja, a gente mapeia todas as regras de negócio, cultura de negócio, para poder, naquele departamento que vai ter aceleração de IA, a gente consiga desenvolver toda a documentação que vai ser parte do programa de desenvolvimento da IA. Que aí a gente só assim pode ir para a fase 2. O problema que a gente identifica, os nossos devs ou desenvolvedores no geral, eles não conseguem entender linguagem executiva. Tudo bem, eles são devs. Da mesma maneira que quando a gente coloca em partes. E a IA também já é um dev. Se fosse só fazer dev... Em partes. Da mesma maneira que a gente tem o outro lado. O executivo não tem noção nenhuma do desenvolvimento das tecnologias. Por isso tem vários líderes parecendo um bando de babuíno em palco, falando de prompt besta, como isso? achando que tá, nossa, tô usando a IA com muita profundidade. Então você tem os dois extremos, tá?
Por isso que eu perguntei sobre cognição e lógica, porque da mesma maneira que o dev vai ter que ser muito especialista na área de atuação dele, ele vai ter que ter, talvez, conhecimentos tangentes agora mais profundos para poder complementar, né, ter complementaridade, né, assim como você converge tecnologias, você vai ter que convergir áreas de conhecimento para que você consiga atuar nesse novo mundo que é mais complexo, né, multidisciplinar. Mas é que eu ia entrar por complexo. Nós falando sobre adaptação, né? A IA está com 3 anos. A gente contou um pouco de história aqui para falar. A internet demorou X tempo, e-commerce X tempo, aí o celular X tempo. E esse cara está acostumado com coisas que demoram logo. Então ele vai sobrevivendo. Agora só no país dessa informação. Pega o Brasil aqui, sei lá, quantas coisas que já acontecem na Índia, nos Estados Unidos, na China principalmente. Na China já é de continha. Você chega na China e tira uma cédula, junta 40 chineses para ler. Ele tem uma cédula, não seja isso. Não tem, certo? Então eu estou falando de uma discrepância muito grande de adaptação tecnológica. Nós somos um país que o ribeirinho do Amazonas, para eu me comunicar com ele, o nome de uma carta e o cara do correio anda de barco para entregar para ele. Certo? Que a luz elétrica lá não existe. Projetos missionários que acontecem de igreja nesses locais, a luz elétrica é um gerador comprado com oferta da igreja. Eu estou falando desse nível de Brasil. E estou falando do leste. Segundo Pablo Marçal, nós não somos... Não sei se você assistiu recentemente também um bilionário aí. Ele não fala Augusto. Do Pablo Augusto é genial. Não, ele não viu do Pablo. Do Pablo foi esse. Eu vi que ficou brigando com os caras lá. Só que aí ele fala... Brasil não é um país de terceiro mundo. E aí? Com essas suas informações. Mas para ele lá no Ribeirinho entregar um curso. Porque não vai chegar a aula dele online lá. Sim. Então, a gente tem ainda muita discrepância social, né? E aí, quando você pensa em tudo isso, qual o nível de cognição das pessoas? É uma pergunta muito complexa, porque assim, é o que eu falei, tá muito rápido. Se eu não me adaptar tão rápido, eu vou precisar de renda básica de nutrição. Porque, tipo assim, não haverá emprego para mim. Porque, pensa assim, Marcelo, eu cresci em uma cidade que o ensino público era ruim, mas era melhor do que a maioria das cidades do Brasil. Certo? Eu sou formado em escola pública, não formei na escola superior, porque eu não tive dinheiro para bancar a mensalidade, tive que correr sozinho por fora para aprender o que eu aprendi. Então eu fui um autodidata forçado, certo? Ainda assim, eu fui privilegiado, perto de um monte de cenários. Você vai para o interior de Minas Gerais, você vai para a Bahia, você vai para um lugar do Brasil, no Sul você não tem uma escola com o nível acadêmico que eu tive na escola pública, mesmo sendo pobre. Beleza? A minha alimentação me gerou químicas e biologicamente, você fala, uma preparação biológica da minha vida para que a minha obedição acontecesse. Eu vou pensar, eu tenho 486, mas velho, você tem 1,4 na época, é diferente, cara. Então, assim, o nível de acesso a boa alimentação, cultura, exposição à parte social mais elaborada no Brasil é muito baixa, é discrepante. Então, você concorda que o moleque tá lá no interior do Belém do Pará, lá, tá no Pará, no interiorzão do Pará, não é nem Belém não, interiorzão do Pará. Você concorda que esse cara, eu não posso exigir dele nível cognitivo para entender o que é uma LLM? Tu fala só, cara, conversa com o chat aí, velho. Por que a OpenAI revolucionou? Porque ela literalmente pegou um negócio que era para ser feito por comandos, que prompt quer dizer comandos. Então, eu teria que mandar um comando lógico para ela, e ela entende, cara, se eu pedir para esse cara mandar um JSON para mim, explicando qual imagem ela quer, faz um teste. Faz um prompt com JSON e pede uma imagem. Faz o mesmo prompt só em texto e pede uma imagem. O de JSON você vai pegar. E é o mesmo texto, cara. Só que é outra parada. Ele foi criado para receber comandos. Tecla SAP aqui, JSON é uma linguagem de programação que as LLMs entendem melhor. Não é aquele personagem que pode matar com a faca, entendeu? Entende? Por isso que Está aí. Aí dessa brincadeira estava a resposta, certo? Quem entendeu o JSON que eu falei aqui está nessa camada da sociedade. Quem não entendeu e falou, JSON é aquele filme de terror, é o cara que está educado pela Globo. Pois é, o cara lá do Ribeirinho. Que foi educado pela Globo, o máximo que ele sabe é novela renascer, entendeu? Então assim, resolver. Então, nesse contexto, eu não posso exigir desse cara que eu tenho nível biológico preparado, nível acadêmico preparado, para falar assim, cara, e vem ver o que é uma LLM, eu faço o que. E aí esse cara ama o ChatGPT. E é por isso que ele tem uma adoção tão rápida e está cada vez mais rápido. Porque o Chat falou assim, cara, eu já sei, vamos criar uma coisa que ele conversa, que ele possa escrever o que ele quiser.
E ele vai entender, vai ser rápido. E é por isso que às vezes você fica irritado com o chat aí, quando ele te dá a resposta, parece que tá conversando com a sua mãe, mas é porque esse é o intuito, cara, democratizar o acesso à IA, velho. Isso é uma analogia que virou uma chavinha aqui dentro, porque eu acredito muito na questão da mentalidade mudar e tudo mais, porque eu saí desse lugar também, mas a gente tem uma questão fisiológica também, não só fisiológica, contextual histórica, né? Da instituição ou do ser, né? Então, cada realidade é uma, né? Eu sou totalmente... Como que eu vou desenvolver a cognição de uma pessoa que está ainda no Pentium? Eu sou totalmente, vamos falar assim, republicano, pensar dessa maneira. Eu sou de direita, não extremo direita, mas eu penso que o mercado liberal me dá mais. O capitalismo, ainda que ruim, ele te entrega mais soluções para a população e tira mais gente da miséria. Porque eu não sou nenhum dos dois. Eu sou cristão. E o cristão, ele não olha para o lado político, certo? O cristão, ele tem que olhar para o indivíduo como um irmão próximo que pode se tornar família. E não interessa se é esquerda, se é direita, se é centro. Mas, olhando no meu contexto cristão e olhando para a história da humanidade, isso me leva a acreditar, isso me admira, porque eu sou lógico, que o lado liberal, o lado capital, ele ainda é prejudicial, mas ele diminui pobreza e melhora a vida das pessoas mais do que qualquer outra coisa que já foi tentada, que foi tentada ser implementada no mundo. Mas é o único partido de divergência com toda essa galera do liberal e do direito e tudo mais. É o fato dele que ele não consegue entender equidade. Ele não consegue. Não existe meritocracia se não tiver equidade. Entende? Total. E a IA está destruindo a equidade. Porque a IA, se você for muito bom, você vira um bilionário, um unicórnio de uma única pessoa. Eu crio sozinho o aplicativo no lugar. Eu estava pensando sobre essa janela discrepante na história. Eu tenho vindo até de vez para a empresa, eu tenho vindo refletindo sobre isso, né? Talvez seja a última janela de grande oportunidade disruptiva para qualquer pessoa sair da estaca zero e virar um bilionário e ter uma unicórnio, mas essa janela vai ser curta. Ela é uma porta muito estreita. Ela é muito estreita e ela é muito curta na história, porque quando o mundo mudar radicalmente, a discrepância das classes vai ser muito maior, porque a robotização está vindo com a IA. Não é só a parte de software. Posso ser comigo? Pode. IA não é para os produtos. Não, total. Mas aí que está o nosso desafio. A gente tem um grande desafio, eu e o Gabi aqui, que é democratizar a inteligência artificial. E isso é... Mas isso passa por camadas que você não tem que sair do código. Você entende? Não, total, sai. Se não alimentar o cara. Não, eu tô falando literalmente. Se não alimentar o cara, né, ele acesso acadêmico, leitura, o básico. Só cultura, sociologia. Eu tenho vários projetos. Se você não entregar isso, que só uma ONG hoje consegue entregar praticamente, esquece. Esse cara não chega. Vou dar um exemplo bem prático pra mim, tá? A IA possibilitou com pessoas como eu, Mário, que já estou na vanguarda da tecnologia, trabalho com e-commerce há 20 anos, já ganhei prêmio de professor autor de e-commerce 2021, dei aula no meu sucesso.com, dei aula no Core School, cara, eu trabalhei com um monte de empresa grande, já coloquei Disney no Mercado Livre, então eu tenho uma bagagem grande, faço leitura contínua e Deus me abençoou com o cérebro lógico, eu aprendo muito rápido. Então, com todos os contextos que eu tenho, eu consigo pegar um texto em inglês do Lovable, fazer um prompt em JSON em inglês para o Lovable e ele criar um aplicativo de igreja para eu colocar na minha igreja. Certo? Nossa, Maria, viu como a IA é democrática? Ela possibilitou que você tivesse acesso democrático a uma obra. Eu tenho uma jornada de 20 anos de e-commerce, um estudo de tecnologia enorme, então a minha bagagem me permite criar um app para a minha igreja numa privada. E eu não preciso comprar aplicativo SaaS para a igreja. Total. Agora, se eu pegar a igrejinha de Cristo, lá na Brasilândia, tem um menino lá que cuida da tecnologia, que vai ficar na mesa, esse menino tem dupla jornada de trabalho, trabalha pra caramba, tem pouco tempo, acorda às 5 da manhã pra pegar o ônibus lotado, vai dormir às 1 da manhã. E é jovem, é nova geração. E é uma loucura. Não lê tanto, não tem toda essa estrutura. Você acha que esse cara tem capacidade de criar o web dentro do negócio? Ele vai criar e não vai funcionar. Tem uma... Não vai funcionar. Pra gente chegar no nosso momento final agora, que a gente vai transicionar agora para negócios, eu vou trazer duas referências interessantes. Chuba foi um grande aprendizado. Eu tive a oportunidade de ser sócio em projetos de propriedade intelectual do Washington Oliveto e do Galvão Bueno Poemes. E o Washington Oliveto, eu andei 3 anos e meio com ele ali, lógico, não dia após dia, mas das 3 temporadas que a gente desenvolveu.
E uma das experiências que eu tive com ele mexeu comigo também. Em um momento ele teve que escrever 3 roteiros para o Bradesco, que era patrocinador do projeto, e eram 3 textos de 30 segundos que ele iria gravar e a gente ia gravar ali com ele, porque era uma das entregas aí da propriedade intelectual do projeto, né? E aí a gente ficou impressionado porque os textos foram incríveis e ele fez em 30 minutos, em apenas 30 minutos. E aí a gente falou para ele, W, cara, você impressionante, você fez esses 3 textos incríveis em apenas 30 minutos. Ele, não, eu demorei, eu fiz esses 3 roteiros em 50 anos e 30 minutos. E aí, eu ultimamente tenho usado esse exemplo porque eu tenho usado muito Vibe Code para várias soluções, né? E a gente tem desenvolvido tecnologias proprietárias e para projetos também, e as pessoas ficam impressionadas quando a gente mostra, porque IA é muito mais que esse SDR que o mercado tanto fala, comercialmente falando, né? Porque esse é o cavalo de Troia, né? Todo mundo está precisando de SDRA, BDRA e assim por diante dentro do comercial. E aí, quando a gente abre os projetos, as pessoas olham e aí a gente fala, cara, quanto tempo você acha que eu demorei para fazer isso aqui? Aí ele, não sei, 1 mês. Aí a gente fala, cara, esse aqui demorou 2 dias, esse aqui demorou 1 semana. Eles ficam, uau, você fez 2 dias e 1 semana? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas? Eu fiz sozinho, né? Que assustador. Aí o ponto é o que você falou, é uma obra, né? Porque não demorou 1 semana. Demorou 20 anos de histórias e 1 semana. Porque para conduzir a formulação daquilo que é complexo com IA, eu tenho hoje faculdades mentais, áreas intelectuais envolvidas e experiência, bagagem para poder fazer em 1 semana com IA. Mas a maioria das pessoas não tem essa bagagem toda para fazer isso. Vou exemplo prático com você aqui, ó. Tem uma análise que é feita para se comparar crescimento baseado no uso. Então, assim, eu quero saber se minha filha cresceu o suficiente para a idade que ela tem. Aí eles tiram um raio-x da mão, ela coloca as mãos no negócio raio-x. Tira a foto aqui, me põe para cima. E aí tem um método, que eu não lembro o nome agora, exatamente, mas tem um método específico, que geralmente esses métodos levam o nome da pessoa que descobriu, né? Tipo assim, HAL, coisa assim. E aí tem lá um método que você compara. Eles comparam centenas de milhares de ossos, de crianças na idade X e Z, e você consegue bater e falar, ela tá na idade certa, tá crescendo correta. Se eu não sei o nome, se eu não sei que existe um método, eu vou pegar um raio-x, vou subir na IA e falar assim, quantos anos meu filho tem? Ela pode ler disponível? Pode. Ela respondeu correto? Não sei. E é essa parte do não sei que me assusta. Que aí é aquela parte do muito que eu estava falando. Se um médico faz o mesmo processo, ele joga lá a foto, ele nem sabe qual é o nome também, o médico não estudou tanto, mas ele tem uma capacidade de medicina maior que qualquer outra pessoa que eu tenho. Ele joga lá o raio-x e ele fala, tá na idade correta. E aí, a responder alguma coisa que não condiz, ele vai identificar isso, Marcelo. Mesmo com prompts ruins, mesmo não sabendo mexer, mesmo com todas as falhas que ele tem tecnológicas, ele vai chegar no resultado mais rápido que ele chegaria sem SA. O problema não é ele chegar mais rápido ou mais lento. O problema é quem vai chegar errado. Entendeu? Usando da IA. Eu sempre falo que a tecnologia, para finalizar isso aqui, a tecnologia é mais ou menos assim. Eu quero ir até a padaria. Qual é o meu objetivo? Comprar pão. Você também quer ir até a padaria. Seu objetivo? Comprar pão. O nosso objetivo é o mesmo, tá? Eu posso usar uma tecnologia, multipatinete. E você não vai usar tecnologia nenhuma, você vai até. Aí eu começo a ficar muito esperto, eu compro uma moto. Então eu vou chegar 2 minutos na padaria. Você vai levar 15 minutos na padaria. Aqui em São Paulo é bem normal. Até aqui, eu sou o cara tecnológico, você é o cara sem tecnologia, certo? Se eu te der bêbado, quem vai se dar melhor? De fato, você. Por quê? Se nós dois estivermos bêbados, quem vai se dar melhor? Você. O máximo que você vai fazer é trabalhar, claro. Eu, se eu estiver na moto bêbado, já era. Qual é o problema disso? A tecnologia ela é um amplificador. Ela vai amplificar o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Pense no superpoder. Você pode ser o Superman ou você pode ser o Capitão Pátria. Mas é só se você está vendo Liga da Justiça ou The Boys. Eles têm o mesmo poder. Só pra falar que The Boys é uma série que traz uma realidade mais esdrúxula do que seria um herói na vida real, enfim, contextos políticos, sociais, emocionais e questões de Pense no Superman de mau caráter. É o Superman de mau caráter, essa é a comparação. O Superman de mau caráter, certo? É você dar poder demais para um cara que não tem caráter. Ele vai matar pessoas.
que é o que acontece na série inteira. Total. Se você der uma moto pro bêbado, ele se mata. Então, assim, quantas empresas estão bêbadas? Isso. Mais de 80%. É por isso E aí que, você entrega a moto para elas. por isso que eu já vou transicionar com um dado. Até para já entrar nessa questão do assunto de negócios. Dado até então era 85% dos projetos de ar no mundo estavam dando errado, subiu para 95% dos projetos de ar no mundo estão dando errado. Inclusive agora, parênteses, tá se cogitando e está se falando de uma bolha de ar. Não vou entrar nesse assunto, vou deixar para o Gabi para trazer esse assunto. E aí eu quero já agradecer o tempo de conversa nosso aqui. Eu tenho certeza que de alguma maneira isso provocou mudanças na sua cabeça, assim como na minha. E grato pela amizade, pela troca e pelo tempo que a gente teve. Eu faço mesmo dado sem agora com a pulga na cabeça aí, com a pulga na cabeça. Claro. Cuca na cabeça, não dá. Você tá pulga. 88% das planilhas, qual que você vai esse dado aí? Estou com eu. 88%. Quando você fala planilhas, Qualquer planilha. 43%. Tá bom? Muito bom. Normalização, padronização. 88% das planilhas realizadas por empresas, por jovens talentos de e-commerce de todos os setores terceirizados. Contei eu. Olha aí, ó, seu DRE feito em planilha, a probabilidade é que esteja errado de maneira absurda. Não é um dado só não, é um cálculo, é uma forma, uma forma de pensar. Não é muito prático, só para você sair feliz. Não é só o dado, a estruturação é lógica. Você tem que calcular o imposto. Você vai multiplicar por 0, a porcentagem que você quer descobrir, ou vai dividir. Então, mais uma vez, pesquisa. Muito bom. Tamo junto. Beleza. Bom, seja bem-vindo à parte 2 desse episódio. Se você chegou aqui e já assistiu a parte 1, você viu que teve muita coisa interessante aqui. Hoje estou com o privilégio de ter uma pessoa brilhante no mundo dos e-commerce e eu quero explorar bastante desse conhecimento e continuar o papo que estava muito interessante na parte 1. Então, se você não assistiu, caiu direto na parte 2, te convido a assistir a parte 1. E se você já assistiu, fica aqui comigo até o final, porque tem bastante coisa interessante para a gente falar sobre o mundo dos negócios, inteligência artificial e e-commerce. Primeiro eu quero agradecer, Mário, para mim é um privilégio, um prazer. Para mim também. Obrigado pela sua presença e compartilhar o seu conhecimento, vai ser muito legal o papo. E eu já quero começar entendendo um pouco mais, né? A gente falou de dados muito interessantes aqui, mas eu quero voltar um pouco na timeline cronológica e entender da onde que surgiu a ideia do seu negócio hoje, como que a Econ Lovers nasceu e da onde que veio toda essa estrutura que vocês têm hoje, que é de maneira muito prática, muito interessante de se ver. Vamos lá. Gabriel, é assim, ó. A gente trabalhava com e-commerce já há pelo menos 20 anos, desde 2003, 2004, de maneira muito oficial mesmo, trabalhando já de fato no serviço. Mas um pouco antes eu já era um gamer, jogava Counter-Strike profissionalmente. E se eu for voltar na minha história mesmo, que foi que eu ajudou e no início, é importante ter esse contexto. Aí se fala se você prefere uma história agora ou mais. Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia por acaso, que na verdade eu era camelô, tô com 9 anos de idade, meu pai tinha saído de casa fazer um ano e eu tive que vender coisas na rua para comer, né? Literalmente ter como voltar para casa e ter um arroz lá pra gente fazer a janta. Então eu ia pra escola, de manhã, pública, e à noite eu montava barraca na frente da faculdade e vendia comida que eu ia fazer. Então, imagina, com 9, 10 anos de idade, ninguém quer fazer isso, mas eu comecei a ver dinheiro ali, eu falei, opa, todo dia eu trabalho, eu ia dar 10 contas aqui na minha conta. Minha conta era a minha carteira, né? E aí eu falei, cara, esse negócio é legal, eu gostei disso. E aí eu comecei a fazer sem reclamar. Era um cabelo feliz, na verdade. Só que no trajeto tinha uma lan house. E aí eu vi que aquele dinheiro não dava pra nada. E eu falei, cara, se eu jogar 2 horas que acabou o dinheiro. E aí eu queria... Não tinha computador em casa, não tinha acesso à tecnologia, mas já era um nerd, por essência, eu gostava de coisas de computação. E aí eu falei, cara, quero ter acesso à máquina. Bora, como é que eu faço? Descobri que a lan house entregava uma máquina, que chama de máquina, no caso, um computador aí, para quem era patrocinado pela lan house. E aí eu tô falando do começo do Counter-Strike ali, que hoje está muito avançado, mas falando da versão Half-Life dentro do Counter-Strike ainda, para quem é do setor vai entender.
Era 1.0, aí 1.3, crescendo aquele mundo ali. Eu cheguei a jogar no WCG, de ir para campeonatos. Né? Como que isso começou? Eu queria ter essa máquina, eu não queria jogar Counter-Strike, eu queria ter acesso a um computador. E para isso eu precisaria ser patrocinado. Para ser patrocinado, eu precisaria ser muito bom no jogo. O que eu fiz? Eu imprimia numa loja de Xerox, a gente imprimiu um mapa do jogo, porque eu não tinha computador em casa, então não tinha como ficar jogando, né, para treinar, para ser melhor do que os outros e ser patrocinado. Então a gente imprimia os mapas e eu ficava estudando no offline, no jogo que era online. Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso decorar? Então, decorar todos os atalhos. Eu ficava vendo o cara jogar e vendo quem jogava bem, tentando ver como é que era o movimento. Então, eu ficava ali, literalmente, tendo todo mundo ali para entender o contexto, até que eu consegui ser patrocinado pela Lan House, fazer parte do time oficial, e durante os treinamentos eu tinha que jogar. Durante os campeonatos eu tinha que jogar. Se jogasse mal, eu perdi o posto. Só que entre um intervalo e outro, a galera ficava no Fafã, jogando os jogos, e eu ficava estudando. Que era o que eu queria fazer de fato. O Counter-Strike era só pano de fundo. Aí eu comprava CD do Photoshop, né? CD do Photoshop, ela estudava, eu mexia no Photoshop 6. Foi um pouco antes do Counter-Strike, na verdade, Photoshop. Então, eu mexia nessas coisas e eu fui descobrindo tecnologia. Uma empresa me chamou para fazer o site deles. E aí eu fui contratado. Primeira vez, contratado. Aonde? No site chamado currículo.com. Muito bem, esse site é antigo. Eu tinha ainda Twitter roxo, né? Aí eu me joguei no LinkedIn, me cadastrei lá e me acharam. Uma empresa de tatuagem e piercing. Então aí começou a minha parte de e-commerce. Por quê? Eles falaram, você sabe fazer vender para internet? Isso aí já era 2003, 2004, foi quando eu comecei de fato. E aí eu lembro que eles me pediam para fazer algumas coisas, e eu falei, eu sei fazer, só que eu não sabia fazer nada. Eu falei, e agora? Aonde que eu vou ter material para isso? Aí eu descobri uma escola que fazia isso, mas era em São Paulo. E eu fui de Brasília. Eu falei, esquece. Porque eu vou lá, policialmente. Não tinha esse negócio com som lá em Conforte. Isso, você já tinha quantos anos? Tô com 9 agora, 2004. Tinha... Olha as contas aí, tô aí. Conta aí então e coloca nos comentários. Não, porque na verdade eu tava ali com os 16 anos. Falando nessa época aí. Eu me casei em 2008, quase 22 anos. Então eu pensei, meus 4 18, 17 anos. Mais ou menos isso aí. Início da vida adulta. Isso. E aí o que aconteceu? Eu falei que sabia fazer. E aí eu fui pra o computador, cara, e virei dias estudando para quando começasse o meu trabalho na área eu já soubesse fazer. E eu consegui. Eu aprendi a mexer no Joomla, que era um CRM que nem tinha o WordPress na época. E aí tinha uma extensão chamada Victory Mart, que era para e-commerce. Lembrando, tá? Eu não era na área de e-commerce. E eu me aventurei. Sozinho. Sem escola, sem tutoriais, sem YouTube. Já essas coisas. Eu entrei lá, literalmente, consegui o acesso a um nossos clubes Victory Mart, descobri um cara, Luiz Weber, que ficava no Sul. Ele fez um aplicativo para integrar o pagamento digital, que tinha participado do pagamento digital. O pagamento digital, futuramente, foi adquirido pelo Buscapé, que é o Bcash. Pagamento digital era brasileiro. Aí eu tinha um módulo do correio de integração, um único módulo para esse sistema, e eu consegui montar o site. A gente montou, e a gente foi a primeira loja do Brasil a vender piercing e artigos dessas lojas de piercing, malabares. A gente tinha bolinha de malabares pela internet. Só que eu era o e-commerce, fazia tudo. Eu entregava, eu vendia, eu tirava foto, eu editava, eu subia no site, pagava no site, eu fiz tudo, literalmente tudo. E aí eu comecei a aprender toda a jornada do e-commerce. De como você embala a como você monta a aplicação. Nessa época como funcionava? Funcionava. Mas eu fazia literalmente tudo, eu ganhava incríveis R$700 por mês. Aí fui para uma outra empresa, aí fui crescendo no e-commerce, a pessoa me chamando, eu larguei game, e aí fui aumentando minhas skills no e-commerce. Por qual momento eu percebi que foi muito bom para mim? Quando eu percebi que eu fazia de tudo um pouco do e-commerce. Eu não era um especialista profundo em nada, mas eu era muito bom em tudo no e-commerce. E aí eu comecei a falar, caraca, eu sou um gerente de e-commerce, sou jornalista, uma coisa assim. E aí já formação, eu casei, fui morar em São Paulo, e tinha um curso, ainda não morava no Brasil, tinha um curso chamado Gerente de E-commerce da Plan School.
Era 4 mil reais, né? E eu ganhava R$1.000 por mês. Como que eu faço isso? Casado. Desculpa, você não tem como fazer isso. Tem que pagar um monte de contas, fazer um monte de coisa. Eu nem sei gastar dinheiro. Eu nunca fui casado, primeira vez, assim, com 22 anos. Muita novidade. Muita novidade, Gabriel. Aí o que eu fiz? Chorei que tirou só a mão, só a culpa. Vambora. O que eu fiz? Em cima desse contexto, eu entendi que eu não ia fazer bem o curso. Então eu peguei a grade do curso inteiro e fui estudando um por só assim. Olha, isso aqui, como é que isso aqui? É lá e caçar os cursos tutorial na internet, baixar alguns vídeos na internet, baixar alguns torrents da vida e assistir. Fui tentando. Em algum momento eu recebo uma mensagem. Aí, em São Paulo, você trabalhar aqui em São Paulo, com outra, eles estão construindo a vida, vim pra cá, me esposo aqui, então a gente visita a família de férias, conheci uma empresa, me contratou, fiquei em São Paulo. Aí eu estou aqui há 13 anos. E aí o que aconteceu? Nessa jornada, como eu te falei, meu sonho é estudar com school. Eu recebo um e-mail, porque eu montei um bom currículo na internet, que eles falaram bastante isso na partida, tá, sobre isso. Eu fiz um bom currículo na internet, detalhando o que eu fazia. E assim que eu terminei o currículo, eu subi, deu algumas semanas, eu recebi uma mensagem de um cara chamado Maurício Salvador, no meu e-mail, Gmail. Pessoal, olá, não sei falar sobre aulas. Olha o que eu pensei. Deve ser alguém querendo vender curso. Porque eu me inscrevia muito na CoSchool para tentar fazer curso free, essas coisas. Eu recebi esse e-mail da CoSchool me convidando para falar sobre aulas. Aí eu falei, cara, eu tenho dinheiro, velho. Vocês têm, estavam me chamando. E aí eu joguei o dinheiro lixeiro. Perfeitamente, eu paguei o por lixeiro, não respondi. Quando eu fui deitar, deitei assim, ó, veio uma gorda assim. Eu sei que coisa é essa, né? Volta lá. Você jogou o e-mail errado. Eu falei, não é possível. Eu fui lá, abri meu computador, olhei o e-mail, Maurício Salvador. Aí eu falei, deixa eu pesquisar aqui esse cara. Fui lá no LinkedIn, coloquei Maurício Salvador, né? Fundador da CoSchool. Eu falei, peraí. Não faz sentido, amigo. O dono da escola te mandar um e-mail. Beleza, mas a ideia dele fazer isso, beleza. Agora, ele fazer isso é estranho. Aí eu respondi, falei, olá, tudo bem? Nossa, que surpresa esse e-mail, né? Sobre o que seria, né? Vocês têm algum curso aí legal? Tipo, nem que coisa teve. Aí ele responde, não, gostei do seu currículo, você vier dar uma aula de teste aqui para nós, eu quero te contratar para professora. Eu falei, não, tem como. De aluno? Eu queria estudar e nunca consegui. De sonhador, aluno sonhador? Fez. E aí, professor? Eles me convidam, eu fui lá, dei uma aula para ele, que parece 50 mil slides, fiz a melhor aula da minha vida. Em 3 minutos de aula, passei 2 slides e ele falou, eu falei, pronto, muito bom para essas coisas. E agora? Aí o outro, chamava o pessoal no acadêmico, aí chamou o pessoal no acadêmico, cara, administração, ó, já gostei dele aqui, pode efetivar ele lá, chama ele para dar o curso, explica para ele qual é a nossa grade. Está dentro, obrigado. Falei, sim. Comecei a dar aula na CoSchool. Eu formatei o curso inteiro de e-commerce para analista de e-commerce, praticamente. Tem mais de 6 anos expulso. Já falei mais de 4 mil alunos fácil, contando todo mundo que eu já falei. Não só na CoSchool, porque depois eu queria muito ter a assinatura do Sucesso.com. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu não consegui pagar na época a assinatura do Sucesso.com. E a equipe do Valor Augusto, a geração de valor, que é o dono do site, me chama pelo Instagram e convidando para dar aula no case da Netshoes. Depois para dar aula no case da Amis. Depois para dar aula no case, para eu dar aula no case da Submarino.com. A história do Submarino. Então dei aula em 3 cases de e-commerce e participei do primeiro e único reality show de e-commerce da net. Até hoje, de reality show de e-commerce, eu participei aqui, mentor dos participantes do reality show. Tudo isso aconteceu, eu estudando sozinho, trabalhando sozinho, fazendo tudo sozinho, correndo atrás, sem curso. E, enfim, me viram. Minha esposa de RH, e ela acompanhou a minha jornada. Ela fica grávida, bebeceu da filha, tem 2 filhas, e ela não quer voltar para minha carta de trabalho tradicional. Ela sabe que vai trabalhar mais se a gente abrir uma empresa, mas ela está disposta. Aí, uma noite, eu pego um papel, falo para ela, vamos abrir uma empresa que consiga fundir esses 2 mundos. Eu começo a RH. Desenho uma logo com um carrinho e um coração dentro. Na mão mesmo. Jogo pro Photoshop, termino lá, falo, eu pensei nisso aqui. Os apaixonados por e-commerce. Por que eu pensei nisso, Gabriel? Porque eu estou sendo lá que eu coloquei. Eu queria dar chance para os usuários não passarem por tudo que eu passei. Precisava de 20 anos para fazer um vício.
Passei muita empresa grande, cara. E veio muita gente grande. Eu ajudei muita empresa grande. Olhei lá para Electrolux, L'Oreal, Grupo Coty, Disney, Toshiba, Lenovo, Samsung. Cara, já treinei o pessoal do Mercado Livre para integrações de API como ninguém fazia isso. Então, assim, eu participei de muitos projetos grandes. E eu era o cara certo na hora certa, não era certo. Porque sorte é uma oportunidade que eu também estava preparado. Todo mundo tem sorte, e ela pode só ser sorte ou ser azar. Entendeu? No meu contexto todo mundo tem oportunidade. Se você não conseguir agarrar ela, você vai chamar isso de azar. E se você conseguir, você vai chamar de sorte. Porque para mim não existe sorte. É só uma oportunidade que contou que eu estava preparado. E aí, nesse contexto todo, eu queria que mais Marios tivessem sorte. Eu falei para ela, cara, não deu pro mercado. Porque o mercado não entregou completo. Mas que entregou do esforço. E se a gente conseguisse ajudar a ter equidade nessa galera? Impacto social literal. A gente pode juntar o RH com e-commerce. Vamos montar uma plataforma, uma comunidade de talentos para e-commerce, onde a gente tem esse site de graça. O curso cobrava R$4.000 para entregar para ele, agora de graça. Tá lá, é só entrar, aqui com você assiste. A gente está subindo os materiais que a gente tem de 30 anos de e-commerce e de RH, depois usar o Senac, Girafas, um monte de redes. E aí, já dando essas duas expertises, mais agora no nosso time, a gente montou a startup, o custo de R$300 no primeiro ano. E a gente ensinou investimentos, com todo esse negócio, não só a parte, mas a gente conseguiu montar. Então a gente tem uma comunidade de talentos do e-commerce, que quer como o Alves faz. Ela coloca todos os talentos do e-commerce no sistema, eles respondem e-mail para traçar o perfil deles, porque eles não sabem montar um bom currículo. Então eu ajudo eles a montar um bom currículo, porque a gente chama a parte 1. As empresas nos pagam para ter acesso a essa comunidade. Então se você é um e-commerce, está me escutando aqui, e você quer contratar pessoas para o e-commerce, não vai buscar formiga na floresta, você é um formigueiro. A gente tem um formigueiro para entregar elas. Então você entra lá, assina o nosso SaaS, tem essa comunidade. E por que a nossa comunidade é diferenciada? Porque eu não sou um banco de talentos, eu não estou no dia de entrega. Eu treino essas pessoas. A gente vai fazer uma live agora na quinta-feira para melhorar currículos de carreira digital, de graça. Então a gente está o tempo todo fomentando eles. Mas por conta de todo esse site eu escutei. Eu queria que mais pessoas tivessem acesso a conteúdo de qualidade de graça para chegar no nosso hora de chegar. E como que eu poderia monetizar isso? As empresas me ajudarem a bancar essa galera. Então é uma empresa que nasceu para impacto social e que monetário usa isso. Muito bom. Linda. Eu não tinha escutado desse lado ainda. Eu tinha escutado da parte da criação para frente, mas a parte de trás era muito legal. O que gerou a criação. Não, e é inspirador, né? Porque eu costumo dizer exatamente isso. Às vezes, inclusive esses dias eu fiz uma palestra e falei sobre isso, né? Que às vezes o cavalo ele passa na sua frente, só que você não está preparado, ou você não enxergou de fato. E aí esses 20 anos de trajetória e desde lá do menininho que utilizou o tempo livre para aprender e se dedicar para conquistar ali a primeira sorte, né? Que era de ser patrocinado e transformado em oportunidade de sorte. Exatamente. E aí isso mostra o quanto que a gente tem que ser resiliente na jornada. E de fato tá disposto, né? Não é só disponível, é disposto, porque às vezes você pode ter todo o tempo do mundo, só se você não estiver disposto para fazer acontecer. Acho que de motivação a gente usa muito mal o português, eu acho. Né? A gente gasta a palavra genial com chimbinha e depois não sabe como é que a gente usa. Concorda? Total, sem dúvida. Você gastou com chimbinha, se o chimbinha é genial, o usa era o quê? É normal. Qual balanço vai gastar com ele? O Genial Plus? Não tem mais, né? É difícil, então eu acho que o português é mal gasto. E quando a gente fala de motivação, o que é motivação? É um motivo Pra ação. para uma ação. Tem gente que só tem um motivo. E tem gente que só tem a ação. Acho que motivação é mais complexo do que só ter. E é mais complexo do que só fazer. Porque ter os dois. E manter os dois é o que a gente está chamando de resiliência. Total. É muito por aí. E é difícil, né? Porque a jornada nem sempre ela é linear. Nunca é. E aí você não consegue se manter motivado ou em movimento ao mesmo tempo de maneira racional, né? Aliás, Sim. irracional. Você precisa estar sempre Tem que ter os dois. racionalizando ali o propósito principal, que é o que eu quero buscar. E para onde eu quero ir. Eu acho que o motivo tem que ser racional. É um motivo, ou os motivos. Mas o motivo precisa ser racional, você precisa calcular isso. Isso vai desde a espiritualidade até o mais denso assunto complexo de física quântica. Você precisa entender
e fazer. Eu acho que boa parte do que a gente faz não é porque a gente não entende. Que inspiração do Dynamics. Tem que ser que entende o que você está fazendo. Por exemplo, se você quiser emagrecer, perder peso é só uma das métricas. O objetivo não é perder peso. Se o objetivo for perder peso, você vai durar uma semana de aula. Se o seu objetivo for ter saúde, aí sim, você entende que precisa ter saúde. Uma vez que você entendeu os motivos por que ter saúde é importante, quero criar minhas filhas, quero durar mais tempo, quero jogar meu filho no colo quando for mais velho, meus netos, quero ter saúde para correr com minha esposa no parque, quero ter saúde para dirigir, não cansar de desmaiar no carro. Se eles passou ter saúde para durar mais, tem um monte de coisa para ter saúde. Se entendeu todos os motivos, eles te deram motivos reais, um voo olhando para o neto falando, cara, precisa de academia para carregar meu neto no colo, isso gera motivo, gera ação. Aí é muito criativo, né? Quando ele começar a agir, ele fala assim, eu sou motivado, tenho e estou agindo, depois de ação. Só que o lance é que muitas vezes a gente não entende o motivo. Por quê? É que beber água é importante. Inclusive, Não é igual, mas não mudou nada. Vou beber coca. Por isso que se jogar uma médica só, não vai funcionar. Ter saúde é o objetivo final, é o motivo. E emagrecer é uma ação dentro desse motivo. Dormir bem é outra ação dentro desse motivo. Se alimentar melhor é uma ação dentro desse motivo. Porque eu posso emagrecer, eu não vou fazer. E não beber nada. E aí? Talvez o resultado final seja o mesmo, né? Então eu acho que o nosso programa Ecolovers é esse. Com Ecolovers a gente quer dar motivo entendido. As pessoas entender por que ela precisa sobre o algoritmo, por que ela precisa aprender IA, por que ela pode sair de onde ela está sem necessidade de gastar dinheiro. Por quê e como? Se a gente dá o porquê e como, aí cabe ele Se movimentar. Muito bom, exatamente isso, e eu assino embaixo. Acho que é muito, muito por aí, né? Oportunidades são criadas, são percebidas e precisam ser movimentadas. Olhando até para essa camada de recrutamento, né? Falando mais sobre o trabalho que vocês executam, como negócios mesmo, hoje como que vocês percebem que a inteligência artificial ela pode auxiliar vocês nessa camada de recrutamento, ou você como recrutador, né? Ou os recrutadores, e o profissional do outro lado a se candidatar. Como que ela pode ser um apoio ou um aliado nesse dia a dia? Vamos só fazer uma base mais assertiva para te dar a resposta melhor. Nós não somos um site de vagas, ali importante estar. Então você não abre vaga no nosso sistema e fala assim, mas você não é um site de recrutamento, eu também não sou um site de recrutamento, olha que interessante. Eu também faço recrutamento. Nós somos uma comunidade. Então, na comunidade eu entrego evento, brinde, conversa, fórum, aula, curso e oportunidades. Dentro da vertical oportunidades, que é onde está a sua pergunta, obviamente nós vamos ter recrutadores. E aqui está a beleza do negócio. Como lá no Vagas, no nosso sistema, a ideia é que você aprenda a fazer recrutamento contínuo. Fazendo recrutamento contínuo, você vai ficar contratando desesperado. Porque toda vaga desesperada, você traz gente ruim para a tua empresa. E aí, eu sempre falo, no nosso sistema, você pode achar um talento para a tua empresa, para preencher uma vaga. Boa tarde. O que posso fazer por você? Isso aí é querendo atrapalhar os lugares. Querendo ser recrutado. Só faz por isso aí, mas a Siri quis bater um papo ali. Então, eu posso ser um recrutador, posso achar como recrutador um talento para uma vaga que está aberta, ou eu posso achar um sócio, eu posso achar um freelancer. Porque a ideia é eu te colocando dentro do formigueiro, porque eu todo tipo de formiga. Você está vendo só da vaga? Não, olha para mais coisas. Então a IA também serve para ajudar nisso. A nossa ideia é que ela seja literalmente um copilot, copiloto de recrutamento. Então a carteira de recrutamento não é só para vagas abertas, recrutamento é contínuo. Você pode achar um sócio, um partner, um consultor, um mentor. Você está dentro do formigueiro, tem todo tipo de formiga. Só todos horários, né? Mas se você está precisando de um sócio de e-commerce, você não vai achar lá dentro. Você vai achar um cara que tem expertise que você precisa ter, experiência que você precisa. Às vezes quer até o dinheiro. Então, esse é o modelo. Nós somos um ticker do e-commerce. Quero dar um match entre um bom talento de e-commerce, não importa a área que ele está, se ele está buscando DJ, CLT, vaga ou não, freela, que seja consultoria, auditoria. E eu quero conectar esse cara com gente que tem oportunidade de negócio para puxar esse cara. Então, eu conecto oportunidade de negócio a pessoas talentosas do nicho. Isso é o meu trabalho. Se eu falar especificamente de uma vaga para emprego comum, tradicional, a IA nos ajuda de diversas formas. Ela me ajuda a achar o perfil do cara
uma descrição mais curta, ao invés de ela ficar filtrando, ela escreve que ela quer, a IA entende isso e filtra mais rápido para ela, porque meus dados são valorizados. Essa é a grande diferença. Todos os mais de 4 mil talentos lançados na plataforma hoje, nós passamos de 4 mil. E todos eles preenchem os dados de maneira padronizada. Então a chance de você escrever Bling com M de Maria e eu escrever Bling com ele de navio é zero. Portanto, não preocupa semântica. E aí, o lance é, em cima disso, a IA, não tem dados valorizados, ela pode trazer os melhores perfis, ela pode fazer análise de mercado, sendo baseada em talentos de e-commerce, falar quando ninguém é jornalista, rápido. Ela vai auxiliar na parte de provas e de contexto pra gente, porque se o cara falar que ele sabe mexer muito bem com o Vertex, eu sou especialista em Vertex, a IA vai abrir o modal, isso está usando essa fase 2 de implementação, abre o modalzinho de IA e eu faço uma prova rápida com a generativa com ele. Se ele não responder corretamente, rapidamente, ele não é certificado, né, que ele falou que sabe mexer. Então, eu vou desde a certificação até a parte de pesquisa e apoio para análise e de competitividade entre duas pessoas, para a IA entregar isso para o computador. E, por fora, na camada de código, para finalizar, a gente entrega nosso software. Ele era feito por uma equipe de 8 pessoas, hoje eu tenho uma equipe de 2 pessoas, talvez dar mais mas uma pessoa mais IA, a gente já fazia trabalho de 8. Então, e os nossos códigos aplicam no nosso front, nas versões que estão saindo no aplicativo, a gente está melhorando e implementando. O cara faz um self-learning, que é um vídeo sobre ele, que a gente explicou na parte 1 aqui nesse episódio. Esse vídeo se transforma num resumo com ela, por exemplo. Uma pessoa mais IA faz o trabalho de 8 pessoas? 8 pessoas. Eu tinha 8 pessoas no time e eu demorava em média por feature uma semana. E tem uma pessoa e agora é meia semana. Eu faço mais rápido, melhor e mais barato. Porque eu pagava para 8 pessoas, salário para 8 pessoas, certo? Agora eu tenho uma pessoa que ganha no lugar de 4. Mas você paga 4 vezes o que uma pessoa normalmente ganharia, porque ele é excelente, exatamente. E ele ainda custa metade do que eu gastava. Você pode ter o melhor. Eu prefiro ter o melhor salário por 4 do que ter 8 agentes. Muito legal. E aí a gente vai entrar... É interessante essa sua fala, porque isso abre a possibilidade de a gente falar um pouco sobre a seara do futuro, né? Que já não é tão futuro, que é as preocupações das profissões. Boa. Olhando por esse caminho, onde você já tem a redução da população da sua empresa, onde você sai de 8, você vai para pessoas utilizando IA sendo potencializadas. Você acredita que no futuro do e-commerce, por exemplo, pessoas serão substituídas, potencializadas, aprimoradas? Qual que é o seu ponto de vista dentro de um cenário parecido com esse que você vive hoje? Tá, vamos lá. Eu sou bem realista. Eu gosto de frases prontas e eu acho que a gente tem muita dimensão de saber quando essas frases prontas. A IA vai substituir o banco. Ou sei lá, ao contrário, nem o IA vai substituir. Eu gosto de uma frase só. A IA não vai substituir ninguém, mas uma pessoa usando a IA vai. Bom, eu gosto dessa como eu falar, né? Mas ela é realidade porque tem o contexto. Eu acho que já é uma realidade do âmbito. As IA já estão substituindo pessoas. Por exemplo, tá? Eu tinha uma equipe de e-commerce faturamento ali de R$1 milhão de reais por mês no e-commerce B2B no meio do BAS. Tá? Pessoal, BAS. Eu estou falando do BAS de agora com busca e companhia. Estou falando do BAS lá atrás, quando pouquíssimas empresas tinham e-commerce. Estou falando de 2013. Você conhecia alguma empresa de B2B do BAS fazendo e-commerce faturando R$1 milhão por mês em 2014? Eu estava lá dentro. Eu sei que fazia. Eu já estava na operação, eu pagava 2 fotógrafos. Um fotógrafo e 2 pessoas para fonte. Essas 6 pessoas não iam. Vai IA. Aqui. Então hoje eu pego um fotonimo ali, tiro a foto do meu celular. Não precisa nem de box de foto de iluminação. Tira a foto, subo na IA e falo, faz outros cenários. E eu não estou falando de agente complexo como você faz aqui na Collins. Eu não estou falando disso. Estou falando de fazer uma coisa muito mais simples. Eu poderia criar um agente para jogar uma foto e fazer sobre cenários diferentes, traçar SEO, já fazer texto. Eu sei que tem tudo isso. Estou falando nível básico, nível bom de uso ainda. Meu celular na mão, eu tiro uma foto, trata a foto, que eu não só pagar 3 pessoas para fazer. Então, se uma pessoa no celular substitui 3 pessoas, não sei uma hipócrita de falar que a IA não vai substituir as pessoas. Vai e já está fazendo.
Então, eu já vi isso acontecer e continua acontecendo. Né? Primeiro, empresas nos contratam para achar pessoas. E como elas nos contratam, elas emprestam 3 e vai parte 1. Porque uma pessoa simplesmente desce. Então, eu gosto dessa frase por isso. De fato, aí ela substitui. Mas alguém que está usando ela que, na verdade, substitui. Então, eu troquei 8 por uma pessoa com IA. Não foi por uma IA, foi por uma pessoa com IA. Que alguém tem que dar latido, né? Total pessoa mesmo. O e-commerce está sofrendo muito rápido esse negócio. O e-commerce sempre foi a vanguarda da tecnologia. O e-commerce ele sempre foi a vanguarda da tecnologia. Então, pegar a plataforma mais usada no mundo é a Shopify. E se você pegar o Shopify, por exemplo, há mais de 2 versões para trás, aí fácil, ele já fazia utilização de aba de descrição de produto. Então, você sobe o produto, manda ele descrever, escolhe tudo de voz, ele escreve. Ah, mas o plugin não é de graça. Você usa a ver, o próprio Shopify já tem essa parte funcionando. Então, isso substitui o cara de conteúdo para descrição de produto, concorda? Total. Então, assim, tu fala de uma plataforma que tem, sei lá, mais de 10 mil, eu nem sei quantos aplicativos tem no Shopify, cara. Só é uma parte de ads para o Shopify de internet. Aí você deve ter mais de 1 milhão de aplicativos. Então, assim, todo dia trazendo uma IA nova para o e-commerce. Tem IA que já faz review, tem IA que já faz análise de site inteiro de UX, tem IA que refina código e deixa mais rápido. A galera tá focada só na casca do produto e tira foto. E isso é um dinheiro, isso é a camada mais básica, não é besta que existe. Tem um monte de coisas acontecendo já funcionando. Né? Imagina, você mandar um agente, refinar os códigos, deixar padronizado para o score do Google Speech e do PageSpeed do Google. Então, assim, são coisas que seriam inimagináveis. Então, é uma agente que você está fazendo, entendeu? E hoje eles vão front inteiro dentro do óbvio. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar para o Brasil erro de lado. Parar de querer morar no Alice fazendo maravilhas, que não é a ideia, não é essa. E trazer a realidade para o jogo. A realidade é, ou você aprende A, ou alguém que sabe A vai substituir. Ponto. Não tem conversa, não tem história. É o meu ponto de vista. E aí marcar no livro. Muito legal. E é interessante o seu ponto de vista, porque por mais que você esteja falando sobre IA, sejam plataformas AI nativas, esse dia eu estava vendo um relatório sobre tendências para os próximos 5 anos, envolvendo tecnologia, envolvendo IA. E tem uma plataforma francesa que, de maneira nativa, o e-commerce que eles estão trazendo para o mercado francês já vem com agentes embarcados, onde você, ao invés de fazer toda a navegação tradicional, a jornada de compra ali do cliente, você joga no chat o vestido de noiva para o casamento na praia e ele te entrega isso, né? Então a gente vê uma mudança até de comportamento, de padrão de usuário. Só que a gente está falando, esse exemplo é o outro lado, né? É o lado do usuário. O exemplo que você traz é o lado do entendedor do e-commerce, da pessoa que está por trás ali dos bastidores. Mas o interessante de você, da sua experiência, é que no final das contas, você sim pode ser substituído por pessoas que utilizam IA. Só que se você não tiver o mínimo de discernimento ou de conhecimento baseado no seu exemplo de 20 anos de bagagem, né? Então você precisa ter essa estrutura de raciocínio. O Lego tá colocado. Exatamente, para conseguir utilizar a inteligência artificial ao seu favor. E esse é o desafio, né? Às vezes o profissional ele tá tão pautado de que a IA vai fazer tudo por ela, só que se ele não souber pedir, ele não sabe o que vai receber. Eu então trazer para essa área essa discussão do prompt básico, sabe? Tô pensando assim, ó. Um cara tem um e-commerce, ele veja no Mercado Livre. Pensa que a gente tem 700 mil e-commerces abertos dentro da Necom, tá? As pessoas brasileiras de e-commerce. Se eu tenho 22 milhões de CNPJ, faço 11 milhões por mês, e eu tô falando de 700 mil e-commerces abertos, vamos chutar que era 1 milhão de e-commerces abertos, vamos falar que a Necom errou, tá? Vamos chutar para 1 milhão de e-commerces abertos. É 0,5% dos CNPJs. Beleza? 80% ou mais estão vendendo em marketplaces. Onde está tudo pronto. Plataforma, tudo. Certo? Ok. Esse cara não sabe de tecnologia, cara. Esse cara sabe de varejo. Ele compra um produto do fornecedor, bota um preço P4, coloca no Mercado Livre e vende o dinheiro. Quem está no escritório aqui falando, meu e-commerce sabe o que eu estou falando. O que mais tem e-commerce é ele, a esposa, o sobrinho, também o povo no fundo de casa, fazer o mesmo no Mercado Livre. É isso que você vai fazer. Por isso os marketplaces estão tão valores, então tudo tocado. Beleza? Olha o mundo desse cara ali agora. Presta atenção. Olha uma coisa louca, né? Eu vendo a pessoa, tá vendo?
Eu sou supervisão, por Deus. Fala que eu vendo talentos. O meu produto é talento, são serviços. E eu estou depondo para mim? Não. Pessoas vão existir sempre. O que eu estou falando é que as pessoas não são eficazes, não vão existir. Bom, olha que coisa maluca. O ChatGPT já lançou o agente para e-commerce, checkout. Né? O BNI está estudando o ritmo hoje. Então, eu sei que Cloud não é o cara, mas vamos pensar no BNI. Tá? Mas é a vanguarda, está na frente e solta um quarto atrás. Ela soltou o checkout. Ou seja, vai falar, eu vou lá no ChatGPT, tu fala, GPT, quero tênis da Nike. Verifica para mim os melhores. Ele traz todos os modelos de tênis Nike. Eu falo, qual é o melhor para mim? Eu quero essa atividade, assim. Eu acabei de criar um consultor de vendas. Ele me entrega todo o benefício, eu falo, agora vai o melhor preço da internet. Ele acha o melhor preço para mim e eu falo, quero esse. Ele fala, posso comprar? Eu falo, pode. Ele paga o dinheiro na minha casa. Você percebeu quando eu entrei no Mercado Livre? Você percebeu quando eu entrei no meu Shopify? Mas eu entrei porque está conectado via API. Mas se ninguém acha que entrou, né? Você entende que eu não precisei da plataforma para acessar isso? Esse cara não entende de nada, não entende de nada. Ele vai perder para quê? Que a IA vai trazer todos. A IA não tem os filtros que sabe que esse cara está acostumado a fazer lá na fábrica. A IA vai buscar o melhor resultado. Você tem noção que eu matei 1000 lojas? Tipo, fazer um trabalho meia boca. Faz só pra minha boca não. Porque o tal do SEO da IA é diferente, cara. O motor de busca é totalmente diferente. É outra parada. Então, essa otimização de pesquisa que vai te levar a aparecer os primeiros resultados da busca, eu vi a última pesquisa recente agora. O Reddit é o maior fornecedor de dados para o OpenAI hoje. Wikipedia e Reddit. Seu e-commerce está lá? Duvido de cara que não sabe nem o que é Reddit. Pelo que tu falando. E outros lugares que a gente mais encontra informação do público também, né? Aí o cara está usando uma plataforma de e-commerce que não tem conexão com o OpenAI por enquanto. Que hoje só o Shopify tem isso de maneira nativa. E aí, o que você faz? Já está para trás. Eu correr para o Shopify vai mudar 10 mil produtos e só repetir lá? Você consegue conectar isso rápido? Tem certeza? Porque isso não perdeu. O que tu fala? Eu nunca vi tão forte a necessidade de ter analistas tecnológicos que saibam de apoiar dentro do futebol. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, né? Muitos profissionais de tecnologia, ou donos de e-commerce, ou quem vende marketplace, não sabem nem o que é Reddit. E aí isso abre margem para a gente falar um pouco sobre competências. O que você hoje, vivendo tudo que já viveu, acredita que são competências básicas para um profissional do futuro? E aí quando a gente fala futuro, a gente está falando daqui 6 meses, 1 ano no máximo. O que eu entendo? Que a gente tem que ser menos hipócrita e menos passador de pano, ficar sendo muito lúdico demais, né? Muito Alice no País das Maravilhas ali. Você vai contratar um cirurgião. Você precisa que ele seja Totalmente técnico. Se eu vou voar num voo comercial, eu quero que o piloto seja um cara de gente boa, eu quero que ele seja piloto. Então, assim, para algumas vagas, você pode dar o luxo de não olhar para hard skill. Falar assim, cara, não importa a sua competência técnica, isso eu acho que é um erro de muitas empresas. Ela tem uma vaga de assistente de e-commerce e exige que o cara conheça Bling avançado. Então você não quer um assistente, irmão. Você quer alguém que faça o seu trabalho. E aí você tem que pagar mais para esse cara. Então, assim, o Bling RP, Tiny RP, mexer no Mercado Livre, criativo de produto, isso você faz com assistente de e-commerce. Contrate esse cara pelo comportamento dele, quem ele é, como ele age, como ele pensa. Se ele é ensinável, se ele não é ensinável. Assiste lá a parte 1 para entender o que a gente está falando. Contratou esse cara, aí você treina ele. Mas tem vaga, o Gabriel, que não dá para você falar isso. Eu preciso de jornalista pleno. Esse cara tem que saber o que está fazendo. E aí, dentro dos que sobraram depois do filtro técnico, você tem ali as soft skills. Então, essa nota de contrato pelo comportamento, delita pela parte técnica, é mentirosa. Ela é verdadeira até certo nível de senioridade, certo? Então, é isso que eu penso. Vou te dar um exemplo prático a respeito das competências que a gente tem lá na empresa. Eu tenho 2 programadores full stack. Os programadores full stack que nós temos são muito excelentes no que fazem. Ganham bem, são bons no que estão fazendo. Tanto que substituíram o time. Mas eu tenho uma premissa interessante. Depois que a gente validou a parte técnica, não tinha só os 2 para contratar, mas eles foram escolhidos por quê? Nós temos como cultura nossa, eu estou falando da minha cultura especificamente, não da de todo mundo, família vem antes do trabalho.
Então, vou dar um exemplo prático. Ele é muito bom nos códigos? Ele pensa de maneira inteligente? Pensa. Tem autocognição, QI, inteligência, experiência de trabalho, tem tudo isso. Só que se ele preferir fazer uma reunião conosco, ao levar o filho dele no médico, porque acha que a reunião é mais importante, ele já não serve para nós. Porque nós entendemos que se ele não cuida do ser mais vulnerável e próximo dele, que ele tem que cuidar e amar, e se ele não sabe fazer isso com o mais próximo, imagina comigo, que eu sou só o troca monetário, né? Eu sou só escambo e sonhos que a gente compartilha. Mas não passo disso, o filho dele é o filho dele. Então assim, se esse cara não sabe cuidar da família, ele não vai cuidar do meu negócio. Então estou dando um exemplo básico do que atrairia o cara para trabalhar com a gente ou não. E eu acho que as empresas erram nesse processo. Ela não sabe mapear competências técnicas e apartar elas das competências comportamentais. E para mim, as competências comportamentais com o advento da IA vão ser cada vez mais importantes. A IA faz código, mas a IA não dá bom dia. A IA faz análise de BI que nem um analista faz. A IA analisa um raio-x de um médico mais rápido do que um médico que tem 10 anos de experiência. Só que ela não pega na mão do paciente com câncer, olha nos olhos dele e pergunta como você está. Ela não faz isso. Então eu estou mais preocupado hoje em primeiro tirar da frente o programa mais besta que existe, que é a parte técnica, tira lá com certificações, achei o cara. Faz um teste com ele, pronto, você já sabe quem é o cara. Agora, dentro desses caras que estão testados e aprovados, quem deles tem a melhor cultura? E aí é que está o melhor. Será que todas as empresas sabem qual é a própria cultura? O que elas negligenciam, o que elas não... palavra errada, né? O que elas toleram e o que elas não toleram? O que elas premiam e o que elas não premiam? O que elas dão de benefícios ou não benefícios para as pessoas que seguem a cultura que eles estão colocando? Qual é a jornada de trabalho dessas empresas? O que eles acreditam, o que eles deixam de acreditar? O que os motiva, né? Da motivação. E para finalizar, o que eles têm em comum unidade? Porque comunidade é comum unidade. Então, o que me torna comum e nos faz um quando nós estamos juntos, como empresa, como negócio? Se a empresa não tem um OKR, não sabe explicar o motivo de existir, para onde que ela está apontando o seu target, ela não tem uma comum unidade com a galera, então ela não tem uma comunidade. A partir do momento que você não tem uma comunidade, você já tem uma cultura esquizofrênica. E numa cultura esquizofrênica, você contrata quem faz melhor e não quem é melhor. E o capitalismo te avalia pelo que você tem e não por quem você é. E a única falha que eu acho, apesar de ser capitalista, eu acho que ele dá valor às pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E eu acho que ser é mais importante do que ter, só que em algumas vagas você precisa também ter. Então eu acho que se você puder ter cultura, analisar bem a parte técnica, de maneira rápida, não perder muito tempo com isso, avaliou, e focar 100% do teu esforço de recrutamento em pessoas que se pareçam com o teu negócio, com a tua cultura, é a melhor coisa de se fazer. E se você não sabe qual é a sua cultura, para tudo. Vai fazer vai criar a sua cultura primeiro e depois contratar. Muito bom. Acho que não tinha forma melhor da gente encerrar esse episódio. Eu acho que fica esse convite, essa reflexão para você que está assistindo a gente até aqui. Mário, foi incrível o papo, foi muito legal. Acho que a sua experiência, a sua história de vida, a sua trajetória até aqui, de fato ela é motivadora e é muito legal ouvir isso, né, de você e ter trocado com você esse tempo nesse episódio. Para você que chegou até aqui e ainda não segue o canal, eu convido você a se inscrever, ou se você está vendo algum corte pela rede social também, acompanhe a gente, porque toda semana tem conteúdo novo, tem novo vídeo. No mais, eu agradeço, foi de novo um prazer. Nos vemos numa próxima oportunidade e você eu vejo no próximo episódio. Obrigado, até aqui.